Boa noite, paz seja com todos. Podemos aceitar na presença do Pai. Glória a Deus. Bom estar na presença do Senhor sempre, amém, amados? A palavra de Deus diz que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 longe dele, né? Amém? Um dia, Senhor, os seus atos vale mais que 1000. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Reis. A todos que nos acompanham pela transmissão, Deus abençoe. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 21. Depois nós vamos ler o capítulo 23 também, na Nova Versão Internacional. Amém? Diz assim a palavra de Deus: reinado de Manassés, rei de Judá. Todos acharam já? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual havia dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprovava, provocando-o a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído antes dos israelitas. Amém? Esse primeiro contexto, vamos dizer assim, fala de um rei que, embora ele tenha assumido o reino tão novo, 12 anos de idade, mas ele permaneceu à frente desse reinado por 50 anos. E nesses 50 anos, toda a construção do seu reinado foi uma construção que completamente adversa àquilo que o Senhor havia estabelecido, já estava posto, como ele diz, por Ezequias. Ezequias tinha restaurado o templo, tinha colocado o povo diante do Senhor, tinha restaurado a adoração do povo de Israel, estava mantendo-se ali o povo fiel às alianças, guardando os mandamentos. Ele havia destruído toda aquela influência, vamos dizer assim, do paganismo ali, dos povos inimigos ali de Israel. E então Manassés, ele assume o reinado, e ao assumir o reinado, no lugar de Ezequias, então, ele retoma a aliança que com os povos pagãos. Então veja que, não só no culto, não só nas práticas pagãs, não só na idolatria, não só nos postes ídolos que eles haviam construído, não só na profanação do templo, mas Manassés, ele entrega
vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, Israel arruína, amém? Então ele passa a colocar a confiança dele, não no Deus de Israel, não no Deus Todo-Poderoso, não no Deus Criador, no Senhor Todo-Poderoso, né? Aquele que trouxe Israel do Egito, que conduziu Israel em braço forte, que deu vitória a Israel diante de tantas batalhas. Mas então ele se volta a confiar nas alianças que ele havia feito com os outros povos, nos conchavos, naquilo que era conveniente para ele, naquele momento. A Bíblia diz que ele não só toma postes, né, constrói, né, altares para os exércitos celestiais, para os astros, né, mas também ele queima o próprio filho dele. Ele introduz a prática de sacrifício de criança a Moloque, né? Então veja, ele sacrifica o próprio filho dele, pratica feitiçaria, adivinhação, médios, consultava espíritos e tudo aquilo que aos olhos de Deus parecia abominável. E Deus então havia entregue o seu povo, havia se afastado daquele ambiente. Mas, num dado momento então, depois do reinado de Manassés, Deus levanta Josias. E é interessante que no capítulo 23, verso 24, amém? Verso 24 diz assim: além disso, Josias eliminou os médiuns e os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Olha que coisa linda esse relato, né? O que a palavra de Deus fala assim? Que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força, com toda a nossa, né? E com todo o nosso entendimento, não é isso? E a palavra de Deus diz que em Josias é encarnado, vamos dizer, essas palavras elas fazem, materializam, elas fazem todo sentido. Então ele adorou a Deus, ele voltou-se para Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Não houve ninguém como ele. E é interessante que ali no verso 23, no começo, fala exatamente de quando ele convoca então o povo. Porque o que trouxe a transformação, o que trouxe a mudança de direção na atitude, no comportamento e na vida de Josias, foi o momento que ele teve um encontro com a palavra, amém? Foi o momento que ele teve um encontro verdadeiro com a palavra, amém, amados? A palavra de Deus diz que o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, que estava lá, escondido em algum lugar lá, e ele traz para Ezequias o livro da lei. E aí quando ele traz o livro, então ele começa a ler o livro, e aquela leitura, ela mexe com Josias de uma forma, ela confronta Josias de uma forma, ela expõe a situação de Israel de uma forma, que não havia outra atitude a Josias que não fosse se render à palavra de Deus. E aí aqui no capítulo 23, ele diz, depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo dos demais, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei
leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Aqui iniciava uma obra de restauração da identidade de Israel como povo e como nação. Aqui iniciava a restauração da adoração do povo de Israel, do templo, da adoração ao Senhor. E aqui também a justiça de Deus estava manifestando em graça, em amor e em poder sobre o povo de Israel. Porque a justiça de Deus, ela opera em amor. Amém, amados? Amém? Vai haver um tempo que o machado vai comer solto na raiz. Mas hoje a justiça de Deus, ela é manifesta em Cristo Jesus, através do amor. Amém? Nós vivemos a graça. Mas Deus aqui, Ele olha e começa então a trabalhar o povo de Israel. E diante daquela palavra que confronta, a leitura da palavra que confronta, Deus começa então a mover o coração do povo. Deus começa a trazer vamos dizer assim, a exigir, de uma certa forma, um posicionamento da parte de Josias. E Josias, ele não hesita. Terça-feira, a gente estava compartilhando aqui a palavra, e Deus falava a respeito daquele texto do jovem rico, que ele estava fazendo as coisas tudo certinho, tudo maravilhoso, mas Jesus vira para ele e fala assim: falta algo ainda, amém? Está tudo bom, você guarda os mandamentos desde pequenininho, maravilhoso, mas te falta algo. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, depois vem e me siga, né? Amém? Foi isso ou não foi que Jesus falou? Sim ou não? Cutuca a pessoa que está ao teu lado, fala assim: ô irmão, dá uma acordada aí, porque... Fala, ô irmão, vigia, está começando a semana hoje. Amém? Então assim, e aí então Deus começa coloca então Josias diante da palavra, para dizer: falta algo para que eu possa manifestar e retomar minha glória sobre esta casa. Amém? Falta algo. E aí então Josias, ele toma uma decisão de colocar a casa em ordem. Ele passa a colocar a casa em ordem. Aí você vai ver discorrer a palavra. Diz assim: o rei colocou-me junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. A transformação daquela nação e daquele povo, daquela comunidade, ela só foi perfeita, ela só foi bem sucedida, porque todos se comprometeram em assumir um compromisso de aliança. Amém, irmãos? Amém? Se Ezequias falar assim: eu vou fazer aí, vou rasgar no peito, eu sou rei, quem não fizer, eu saio cortando o pescoço de todo mundo, ia dar certo? Não ia dar certo. Se Josias fizesse algum outro tipo de conduta, mesmo sendo rei, também não teria o povo. Mas diante daquela palavra, todos entendem que era necessário uma ação, era necessário deixar coisas de lado, era necessário renunciar, era necessário desapegar, era necessário abrir mão. E é isso que Deus, ele tem falado muito ao meu coração, e ele tem falado à igreja nesse tempo, que ele quer trazer um novo tempo sobre a igreja, mas é necessário que nós venhamos a romper com determinadas coisas que nos impedem de seguir adiante. Amém, amados? Amém? Fala assim: é para mim, Senhor? Amém? É para nós, irmãos. Amém? Todos nós temos situações que precisamos entregar ao Senhor.
Amém? E aí a palavra de Deus, ela diz que o rei deu ordens então ao sumo sacerdote de Ilquia, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos a Baal e a Zerá, e para todos os exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou cinzas a Betel. Olha só, o Baal, a Zerá, eles eram adorados, tinham seus templos, e também tinham utensílios, tinham coisas que eram como se fossem amuletos, né? Como se fossem objetos dos quais eles tinham como ponto de fé, vamos dizer assim, também? Ponto de fé. Como muitas vezes, nós, ainda às vezes sendo crente, cristão, ainda carregamos uma série de amuletinhos aí, uma série de situações da qual nós colocamos ainda a nossa fé naquilo. E sabe qual é o problema disso, meu irmão? Que qual que é o propósito do diabo? O diabo, ele é muito simples para ele cumprir o objetivo dele, que é de nos afastar de Deus. Se ele nos mover 1 grau para a esquerda, 1 grau para a direita, ele já nos tirou do centro da vontade. Amém? Então, o que o inimigo faz? Quando ele tira a nossa fé de Jesus Cristo, Senhor, Salvador, aquele que entregou a nossa vida, que é suficientemente Deus, para cuidar de mim, de tudo aquilo que me diz respeito, e eu coloco em determinada situação, para dizer, isso aqui é que vai garantir a minha sorte, o lencinho santo. É isso aqui que vai garantir a bênção, o que é isso mesmo? O guardanapo suado do pastor. Quando eu pego qualquer objeto no qual eu pego a minha fé, que devia estar em Cristo, e coloco naquilo, o inimigo já conseguiu me tirar do centro. Está entendendo, meu irmão? Amém? Porque o nosso Deus, Ele é Deus suficiente no céu e da terra, para garantir as suas promessas e a obra dEle na nossa vida. Então o primeiro ponto que Ele faz, Ele vai lá, tira todos aqueles utensílios, todos aqueles badulaques, e queima. Olha lá, isso aqui não faz parte mais. Eu sirvo ao Deus de Israel. Lembra quando Josué diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é esse, não é aquele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras, das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e todos os exércitos celestes. Então eles adoravam todo ser, né? É aquele negócio que o pessoal fala assim, o universo, né? Você já ouviu falar nessa conversa aí? Joga para o universo, tá ligado, não? Joga para o universo, que o universo te devolve. Quero ver o dia que vier um meteoro na cabeça. O universo devolvendo. Brincadeiras à parte, amados. Mas todas as coisas que Deus criou, é obra da mão dEle. Então se eu posso adorar aquele que criou todas as coisas, por que eu vou adorar aquilo que Ele fez? Amém? Sim ou não? Então o que o Senhor está movendo nosso coração nessa noite é para restaurar o altar do nosso coração, porque o altar do nosso coração, Cristo precisa estar sentado nele. Ele fala a respeito dessa adoração. Então veja, ele elimina os sacerdotes que levavam incenso, ou seja, adoravam essas coisas, prestava culto a essas coisas, curvavam-se diante dessas coisas. Ele fala assim, não, só há um Deus digno de ser adorado. O que Jesus fala quando ele foi tentado? Obrigado, Lê. O que Jesus fala quando o diabo fala, olha, eu te dou o mundo aí, se prostrado você me adorar? O que Jesus fala para ele?
somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Amém? Amém? Só a Ele, a mais ninguém, meus amados. Então a palavra de Deus, ela fala a respeito, aliás, Josias, ele continua. Lembra que ele fala que ele ama ele de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Ele traz esse decreto para que assim fosse. Então ele começa a eliminar. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Veja, no templo do Senhor, eles prestavam culto às entidades lá, a Azerá, e a forma de prestar culto era simplesmente uma orgia sexual. As pessoas tinham relações sexuais de todo tipo, de toda forma, de toda maneira, e ali eles estavam o quê? Prestando culto a uma divindade. Mas qual é o problema, irmãos? Que eles estavam fazendo isso no templo do Senhor. Pensa na profanação. Pensa aqui, de repente, eu não vou usar nomenclaturas aqui para não gerar nenhum tipo de melindre, mas pensa em algum grupo aí, por aí, que resolve entrar na igreja e começar a praticar sexo aqui dentro, aqui, ó, para todo mundo ver. O que vocês achariam disso? Como forma de cultuar a Deus e forma de afrontar o Deus que nós servimos. Como você encararia isso? Você deve estar pensando, mas esse pastor hoje está, hein? Não tem o que falar não, fala umas coisas mais leves aí, pastor. Umas coisinhas mais suaves para o meu ouvido. Só que, meu amado, a real é essa. Era o que estava acontecendo. Está escrito, né? Se Deus o escondeu, por que eu não vou falar? Mas era o que acontecia. Então, se nós, só de pensar, já escandalizamos, você imagina Deus o quanto ofendia a santidade de Deus, olhar para o templo da adoração a Ele e ver eles cultuando a outros deuses de toda forma promíscua, como ele usa aqui, prostitutos, é o termo que ele usa, profanando o templo. Ele derruba os altares idólatras junto ao portão, altar da entrada da porta de Josué. O governador da cidade fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem ao altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes e seus colegas. Eles comiam na mesma mesa aquilo que era santo. Um lugar que era para ser consagrado e dedicado ao Senhor, era um lugar onde todos ali, então, agora, estavam fazendo parte daquele banquete, que era um banquete santo. Também profanou a Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Veja aqui a atitude e que posicionamento radical de Josias. Ele termina, ele encerra o templo, onde eles sacrificavam seus filhos e filhas, onde eles entregavam para ser queimado, crianças, recém-nascidos. Era isso que o povo de Israel, o povo do Deus vivo, o povo da aliança, estava praticando, irmãos. Amém? Era o que estava acontecendo.
E aí ele continua falando a respeito de coisas detestáveis que eles faziam. No pátio do templo, construindo dois altares. No verso 13 ele diz: o rei também profanou os altares que ficavam ao leste de Jerusalém, ao sul, destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, e detestável deusa dos Sidônios, para Camons, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu aqueles locais com ossos humanos. E por que, amados, nessa noite nós estamos falando a respeito disso? Porque Deus, Ele quer restaurar a nossa condição espiritual. Se de alguma maneira nós temos caminhado, negociado, se nós temos, como eu posso dizer, nos conduzido nas nossas conveniências nesse tempo, o Senhor nos chama a um posicionamento. E eu sei que é difícil, que dói na carne, porque muitas vezes o posicionamento, ele tem relação com aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos mantém numa zona de conforto, aquilo que é familiar para mim, seja relacionamentos, seja hábitos, seja comportamentos, sejam situações que forem, sejam idolatria propriamente dito. Quando a Bíblia fala dessa idolatria, ela fala realmente de se dobrar a um outro Deus, de se prostituir espiritualmente, de um adultério espiritual, vamos dizer assim, de adorar alguém, trair, mas também a idolatria da carne, daquilo que é algo carnal, que é daquilo que nós mantemos ali no nosso coração, guardado, que fazemos um altar em torno daquilo, mas que o Senhor nesse dia, Ele nos pede, que assim como Josias, e assim como Jesus também nos ensinou, assim como a palavra, a lei falava a respeito, que nós possamos amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e estarmos dispostos a abrir mão, a renunciar, a desapegar daquilo que tem nos afastado de Deus. Amém? Amém, amados? Deus, Ele quer restaurar a nossa adoração, Ele quer restaurar a nossa comunhão com Ele. Primeiramente, Ele quer restaurar a nossa vida espiritual, restaurar a nossa condição diante dEle como povo, de dizer: Senhor, agora eu só adoro ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador, né? Como diz lá em Provérbios capítulo 9, o temor do Senhor, né? É o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo também, amém? Então, veja, primeiro, o temor de entender que Deus, Ele é Senhor, que Ele reina, que nós somos pequenos diante dEle, que nós devemos nos render à sua vontade. E segundo, Ele quer restaurar a adoração, e a adoração é um ambiente onde eu entrego aquilo que é meu, aquilo que é o meu coração, que eu me relaciono, que eu me aproximo, que eu me achego, que eu conheço Deus, não só de ouvir falar, ou porque eu tenho algum tipo de conhecimento ou informação, mas eu conheço Deus porque é um Deus que eu me relaciono com Ele, Ele é presente na minha vida, e eu posso perceber o Espírito Santo de Deus, agindo a cada dia, a cada manhã, a cada momento, nesse Deus que é vivo. Então Deus, Ele não só quer restaurar a condição como povo, mas o Senhor quer restaurar a nossa condição de relacionamento com Ele. E talvez você esteja aqui nessa noite pensando: mas é difícil,
é difícil abrir mão, é difícil deixar de lado, é difícil virar as costas, é difícil abandonar. Irmão, se fosse fácil, Jesus precisava morrer na cruz, não é não? Mas a palavra de Deus diz que quando nós rendemos o nosso coração e nos voltamos a Ele, sinceramente, Ele tem poder para mudar destino, para mudar direção, para mudar coração, para conduzir a outros passos, a outros saltos, a outros voos, porque Ele é Deus. Nós não estamos sós. Fala para a pessoa do lado assim: você não está só. Você não está brigando sozinho. Amém? Você não está lutando sozinho. Quando Deus move o coração de Josias, quando Josias se dispõe a essa jornada, certamente não foi fácil, certamente ele enfrentou todo tipo de resistência, certamente ele enfrentou muitas oposições, porque o inimigo não entrega nada de graça, tá certo, irmãos? Mas só que Josias, ele se manteve fiel à aliança. Ele vai lá, ele passa a celebrar a Páscoa, que nem Páscoa mais o povo de Israel celebrava. Estava tão distante, que nem a festa mais importante, eles celebravam mais. Ele fala: nós vamos passar a celebrar, para marcar um novo tempo sobre essa nação. E eu quero que você saia dessa noite, meu irmão, falando, hoje, a partir de hoje é dia 9 de março, aniversário de Joinville, né? Parabéns a todos os joinvilenses aqui presentes, amém? Os filhos da terra e os adotados também, amém? Então, mas a partir de hoje, dia 9 de março, que você possa dizer assim: a partir de hoje, eu vou passar a celebrar um novo tempo. Eu vou passar a celebrar um novo tempo com meu Deus. Eu vou tomar posse do sangue, que me lavou, que me remiu, que me deu vida. Eu vou tomar posse dessa promessa, dessa vida de Deus para mim. E hoje eu quero firmar esta aliança com o meu Deus. A Bíblia diz que ali no verso 24 ele diz: então o rei deu a seguinte ordem ao povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. E nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como essa, a Páscoa da libertação. Então hoje o Senhor, Ele quer nos libertar, Ele quer quebrar as cadeias que nos impedem de seguir adiante e avançar, meu irmão. E se você está aqui nessa noite, você tem tido essa percepção na tua vida espiritual, de que, vamos dizer assim, tem sido arrastado, tem sido difícil, tem sido brigado, hoje o Senhor diz: entrega, abre mão, renuncia, destrói os altares, se desfaça dos utensílios, abandone a adoração, aquilo que não é cristocêntrico, e volte-se para mim, porque o mais Ele fará. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, amados. Que Deus, Ele quer restaurar a aliança, restaurar a comunhão, e Ele quer fazer justiça para dizer para você: seus pecados já estão perdoados, e eu tenho uma nova história para escrever para você. Amém? Eu gostaria nesse momento de convidar você a fechar os seus olhos.